Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo 9. Hebreus fica depois das cartas do apóstolo Paulo, quase no final da Bíblia, antes de Tiago, depois de Timóteo, Tito e Filemão. Aí você acha Hebreus. Hebreus 9, a partir do versículo 11. Amém? Diz assim a palavra de Deus: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Amém. Até aí. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Amém. O precioso sangue do nosso Senhor Jesus. É sobre isso que essa palavra nos fala. Ele derramou o seu sangue para nos salvar. Nós cantamos hoje sobre isso. Nós estamos unidos por meio da fé no sangue de Cristo. Unidos porque nós cremos que o seu sacrifício nos uniu a Deus e nos uniu uns aos outros. Cremos que o seu sacrifício nos uniu a uma nova vida. Recebemos um novo espírito por meio do seu sacrifício. Recebemos novos dons. Recebemos um novo propósito. Tudo isso por meio do sangue de Cristo. Nós somos dele, nós podemos dizer isso, porque fomos resgatados e comprados pelo sangue de Cristo. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, o salário do pecado é a morte, e Deus, para nos resgatar, por meio da morte de Cristo Jesus, nos trouxe para si mesmo, nos resgatou e nos trouxe para Ele. Por meio do sacrifício de Cristo. Nós, por conta de nossos pecados, merecíamos a ira santa de Deus. Mas Cristo Jesus assumiu as nossas culpas, morrendo em nosso lugar, derramando seu precioso sangue, sangue como de cordeiro, sem mácula, sem mancha, precioso. Ele derramou o seu sangue para não apenas nos redimir, como eu acabei de dizer, mas também para nos remir, nos purificar. E era necessário o sacrifício para que houvesse perdão, para que houvesse expiação, que é a ira de Deus sendo satisfeita, a justiça de Deus sendo satisfeita, somente por meio de um sacrifício, como diz esse mesmo autor aqui no capítulo 9, verso 22, na parte final,
ele diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há perdão dos pecados. E nesse texto o Espírito Santo nos conduz ao cerne do plano redentor de Deus, revelando a profundidade do sacrifício de Cristo Jesus, sua eficácia em purificar a nossa consciência das obras mortas, para que possamos servir ao Deus de nossas vidas, e ele diz que é um Deus vivo. Essa é a eficácia do sangue de Cristo. É nesse lugar que o sangue de Cristo é capaz de chegar em nossa vida hoje, pela fé, purificar a nossa consciência de obras mortas, para que possamos servir a Deus de maneira santa, de maneira que lhe agrade. Temos esse privilégio de servir a Deus, de ter um relacionamento com Deus, de nos achegar a Ele, porque esse sangue nos purifica, nos dá esse acesso. Esse sangue satisfez a ira de um Deus justo. Esse sangue é renovador, mas também é transformador. Transformador de nossa própria consciência, da qual nós não vamos a Deus pela obra da carne, pelos nossos próprios méritos, pela nossa própria justiça. Não. Jeremias vai dizer que até as nossas boas obras são contaminadas, são como trapos de imundícia. Há requisitos ali de pecados. Mesmo quando nós queremos fazer o bem, Paulo, ele entra nesse drama em Romanos 7, onde ele fala desse homem natural buscando viver para agradar a Deus de maneira natural. Ele diz que o bem que ele quer fazer ele não consegue, o mal que ele não queria fazer ele acabava fazendo, ou seja, obras mortas. Mas em Cristo há purificação para que, a partir da consciência, possamos desenvolver uma fé viva com obras vivas, ao ponto da gente servir a Deus. Deus não quer um serviço de um povo morto. Deus quer um serviço de um povo vivo. Diz o verso 11 aí: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. Aqui ele está comparando que o sacrifício de Cristo é muito maior do que os sacrifícios da antiga aliança. Nos versos anteriores, nos capítulos anteriores, ele narra para a gente o quanto era ineficaz os sacrifícios que eram feitos no tabernáculo. Tanto é que eles precisavam ser feitos todos os anos, todas as festas, porque eles eram incapazes, de fato, de justificar o pecador e redimir o pecador. A eficácia não estava naqueles sacrifícios do passado, estava nesse sacrifício de Cristo, da qual os sacrifícios do passado apontavam. E ele está dizendo que Jesus Cristo aparece nesse ambiente do sacrifício, na casa de Deus, no tabernáculo de Deus, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, como era no passado, mas pelo seu próprio sangue. Então ele é o sumo sacerdote, mas ele também ele é o sacerdote que faz a oferta no lugar santo, a oferta do sacrifício do cordeiro. Ele não é apenas o sumo sacerdote, ele é a oferta do sacerdote. Não por meio do sangue de bodes, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou agora no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. E por meio daquele sangue que era derramado no lugar santo, o sacerdote
revestido desse sangue, agora poderia entrar no Santo dos Santos. E tudo aqui se cumpre em Cristo. O texto é fabuloso, o Hebreus vai falar praticamente sobre isso, sobre esse trabalho de Cristo como nosso sumo sacerdote, no tabernáculo de Deus, na igreja de Deus, agindo em nossas vidas. Portanto, ele é apresentado aqui como esse sumo sacerdote. Assim como eu acabei de dizer, no Antigo Testamento, o sacerdote, para entrar no Santíssimo Lugar, ele oferecia o holocausto, colocava o sangue do holocausto na ponta das orelhas, na ponta dos dedos da mão e também do pé, e apenas coberto com sangue, ele poderia entrar nesse lugar santíssimo e sair desse lugar. O que o autor dessa carta está dizendo é que o Senhor, coberto com seu sangue, entrou no santuário celeste uma vez por todas, como diz o texto, para obter eterna redenção de uma vez por todas. Não vai precisar de mais um sacrifício. Ele vai estender isso mais à frente, né, nos versos 23 até o verso 28. Não vai precisar de todo ano sacrificar um cordeiro, não. Está consumado. O seu sangue é completo. Através desse sangue há eterna redenção. Isso de maneira eficaz e de maneira única. Isso é maravilhoso. Porque no capítulo 10, por exemplo, que é bem pertinho aí onde você está, a partir do verso 19, diz que é pelo caminho de sangue que nós adentramos na presença de Deus. Capítulo 10, verso 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez, coragem, ousadia, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Ou seja, ele abriu o acesso não ao santo lugar, mas ao Santo dos Santos. Irmãos, esse lugar foi aberto, é o que o autor de Hebreus está dizendo, pelos méritos de Cristo. Mas vocês têm que ter ousadia, intrepidez para entrar nesse lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, que Ele nos separou pelo véu, isto é, pela sua carne. O véu foi partido e simbolizava a carne de Cristo, assim como o pão é partido, simboliza a carne de Cristo. E a carne de Cristo sendo partida, o que sai dessa carne para nos dar acesso à presença de Deus? É o sangue de Cristo Jesus. Nós temos acesso, mas não de maneira leviana. Ele nos dá esse acesso a essa graça, mas não são todos que acessam. Tem que ter intrepidez, tem que ter ousadia, tem que ter perseverança, tem que ter sede e fome, tem que ter busca, tem que ter zelo por esse sangue. Tenha intrepidez para entrar nesse lugar. Depois eu volto nessa parte aí do capítulo 10. Mas é isso que ele está dizendo. E é algo maravilhoso. Pelo caminho de sangue nós adentramos a presença de Deus. Pela fé nós testemunhamos isso. O Evangelho diz que Deus se fez homem para morrer por nós, a fim de nos dar acesso a essa presença íntima dele, ao ponto de nós nos achegarmos à intimidade dele, ao Santo do Santo, à sua sala, ao seu quarto. Temos uma relação com esse Deus, como filhos, chamando Ele de Pai. Temos esse acesso, essa presença íntima. E isso aconteceu pelo derramamento do sangue de Cristo Jesus. Isso aconteceu porque Ele é a oferta de expiação pelos nossos pecados. Ele nos concedeu essa graça, essa misericórdia, essa bênção. Ele nos concedeu. Isso é muito forte, muito forte. Aí está o sentido de nossas vidas.
o próprio sentido de Cristo ter vindo aqui, ter pagado o preço com o seu sacrifício de nossa morte, é vivermos na presença dEle, é estarmos na presença dEle, é termos ousadia e prazer na presença dEle, é gozarmos desse prazer imensurável, que na presença dEle há delícias perpetuamente, e nada nesse mundo é capaz de nos dar prazer igual. Isso é algo muito valioso. Esse é o sentido da expiação de Cristo, nos trazer para essa comunhão íntima do próprio Deus, e que o próprio Deus tem essa intenção. Quando você lê os últimos capítulos da Bíblia, Apocalipse 22, lá, você vê o tabernáculo de Deus descendo sobre os homens, a igreja ataviada, Deus habitando nela, habitando nessa cidade, nessa nova Jerusalém, Deus habitando ali como tendo prazer de habitar com o seu povo, e o seu povo também respondendo isso com zelo e prazer, de estar na presença de Deus pelos méritos de Cristo. Esse é o sentido, esse é o propósito, esse é o acesso que Cristo dispensou a nós. Acesso à presença de Deus. É muito forte. É isso que nos dá força. É isso que nos faz viver de maneira firme, forte, atenta contra as ciladas do diabo. Um exemplo disso é no livro de Apocalipse, capítulo 12, quando João está falando sobre a batalha espiritual da igreja, do povo de Deus, contra Satanás, que é relatado ali como dragão. João diz que eles venceram Satanás, diz isso no verso 11, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Venceram por causa do sangue do Cordeiro, que dava a eles esse acesso, essa graça, essa intrepidez de não buscar preservar a própria vida, mas entregá-la como testemunho. Somente pelo precioso sangue de Cristo, por causa do sangue de Cristo, é o que João fala em Apocalipse. Não é por causa do mérito ou do esforço humano. Sim, nós devemos responder com ousadia, com intrepidez, com coragem, com fé, mas é fundamentado no sangue de Cristo. Nós criamos essa ousadia pelo dom da fé. Nós vivemos esse testemunho de viver a palavra, mesmo em face da morte, não amando a própria vida, mas se entregando àquele que tem poder sobre ela. Quem nos dá essa certeza, essa convicção, é quem desfruta de maneira plena dos méritos do sangue de Cristo. Que não é um jargão evangélico, é uma realidade espiritual, da qual nós adentramos, pelo Espírito Santo de Deus. É pelo sangue, somente pelo sangue. É pelo sangue do Cordeiro que nós fomos retirados do império das trevas e transferidos para o reino do Filho do seu amor. Paulo fala isso em Colossenses 1,13. É pelo sangue do Cordeiro que vencemos. O diabo não pode fazer nada contra nós, nada. Ele foi derrotado na cruz, como o autor de Hebreus vai dizer, e também em Colossenses, por meio do sacrifício de Cristo Jesus, ele expôs publicamente a vergonha, Satanás e os demônios, e triunfou sobre eles. Mas sim, vencemos pelo sangue de Cristo. O diabo sim não pode fazer nada contra nós, desde que permaneçamos sob o sangue de Cristo, submissos ao sangue de Cristo, em comunhão com aquilo que envolve as bênçãos do sangue de Cristo. Porque por meio desse acesso é que os méritos desse sangue circulam sobre nossa vida. E Satanás não tem nenhum poder e nenhum domínio sobre nós. Isto é,
debaixo da consciência da salvação preciosa que Ele nos ofereceu, vertendo no alto da cruz seu sangue para nos salvar. Sim, desde que permaneçamos com essa consciência. Com essa consciência. Somos vencedores por aquele que nos amou e nos redimiu com seu sangue. Precioso sangue de Cristo. Como o autor vai dizer, ele fala sobre o sangue do passado, que não era suficiente, aí no verso 13, ainda em Hebreus capítulo 9. Portanto, se o sangue de bodes e de touros, cinza de uma ovelha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno. Aqui uma discussão se é sobre o Espírito Santo ou se é Espírito no sentido de movimento do Filho. Espírito fala de movimento, de sopro. Porque alguns pensam assim, muito mais o sangue de Cristo que pelo sopro eterno. E na eternidade, o Filho é esse sopro eterno que diz para o Pai, Pai, cumpre em mim a tua vontade. Pai, eis aqui a minha vida para ser oferecida em sacrifício para fazer a tua vontade. Alguns entendem assim, que é nesse espírito do próprio Senhor Jesus, essa disposição eterna do Filho de Deus de se doar. Outros entendem que é o Espírito Santo comunicando com o Espírito de Cristo sobre a vontade do Pai. Ambas discussões são plausíveis e muitos bons pastores, teólogos, têm opiniões diferentes quanto a isso. Mas o contexto sugere as duas coisas. Como quando diz, muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno, aí ele vai falar da disposição de Jesus. A si mesmo se ofereceu, sem mácula, a Deus. Quanto mais esse sangue purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O seu sangue purifica nossas consciências das obras mortas do pecado. Isso é viver debaixo do sangue de Cristo Jesus. Ele nos purifica. Purifica a nossa consciência, nossa mente, o nosso pensamento. Nos conduz a pensamento santo, semelhante ao dele, que é esse pensamento de oferta, de entrega, que a si mesmo se ofereceu a Deus, da qual Jesus nos chama a viver esta vida, da qual Ele nos reconcilia, da qual Ele nos dá acesso. Mas em Romanos 12, por exemplo, nós temos esse chamado. Rogo-vos, irmãos, que apresentei, como Jesus aqui se apresentou ao Pai, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o vosso culto racional. É assim que a mente de vocês experimenta de fato renovação. Assim que a consciência de vocês experimentam purificação. Purificação. Porque o sangue purifica as nossas consciências, as obras mortas do pecado, para que possamos, a partir da consciência, nos converter a Deus. Temos pensamentos santos, de sacrifício, de oferta e de amor. A partir da consciência. E tendo essa consciência renovada, transformada pelo sangue de Cristo, aí sim possamos servir a Deus, como o Senhor Jesus serviu, como os apóstolos serviram, como vimos o testemunho da igreja em Apocalipse, mesmo diante da face da morte, não amaram a sua própria vida. Servir como quem está debaixo do sangue do Cordeiro, está em busca de honrar esse sangue, experimentando a purificação dos méritos de Cristo e a transformação dos méritos de Cristo, que nos faz ser semelhante a Ele, para que possamos, como Ele, nos oferecer a Deus.
O autor de Hebreus, lá no final, vai dizer, né, que assim como ele foi para fora do arraial, saiamos também fora do arraial, levando o seu vitupério, sua vergonha, levando o seu testemunho. Os irmãos estão percebendo minha voz falhando, com licença. Hoje pela manhã eu tive um ataque de tosse, espero que hoje não aconteça. Hoje à noite. Mas, queridos, o sangue nos purifica das nossas consciências. Ou melhor, o sangue purifica nossas consciências das obras mortas do pecado. De maneira básica, principalmente quando a gente pensa naquilo que Paulo ensina, é a ideia de que não são os nossos méritos, não é a nossa força, não é a nossa capacidade. O que de fato nos purifica é o sangue de Cristo. Sem Cristo, as nossas obras são mortas. Em Cristo, a reconciliação com Deus, a pureza em Deus e a serviço agradável a Deus. João, falando em Apocalipse, no capítulo 7, dos eleitos, sobre aqueles que estavam numa multidão com vestes brancas, há uma pergunta que se levanta: quem são esses, meu Senhor? E o Senhor responde: esses são os que vêm, ou os que passaram pela grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram, ou seja, deixaram brancas no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus, diante da presença de Deus, para o servir de dia e de noite no seu santuário. Porque eles se acham agora na presença de Deus, ou estão na presença de Deus, servindo de dia e de noite? Porque eles lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que nos purifica, quem nos dá acesso. É o sangue de Cristo. Ou seja, quanto mais eu deposito minha fé no sacrifício de Cristo, quanto mais pela confissão da palavra eu me lavo no seu sangue, quanto mais pela vida de oração eu permito que Ele entre na minha vida, me transforme pela obra do Espírito Santo, pelo trabalhar do Espírito Santo, que quer comunicar os méritos de Cristo a mim. Quanto mais o poder desse sangue vai me purificando, vai me santificando, mais e mais eu vou servindo ao Senhor, mais e mais eu vou me entregando a Ele como oferta em amor para o serviço dEle e da sua obra. Como diz Pedro, em 1 Pedro 1,19, não foi por meio de ouro ou prata que vocês foram resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, mas por meio dos precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. O precioso sangue de Cristo os resgatou de uma vida fútil, da qual vocês herdaram dos seus pais. É por meio do sangue de Cristo que somos completamente libertos. É por meio do sangue de Cristo que somos levados a um estado de completa liberdade no reino de Deus. Mas eu preciso permanecer debaixo da consciência de que é graças ao seu sangue que tudo isso acontece. Eu preciso estar debaixo da consciência que, pelos méritos de Cristo, e esse sangue me conduz à presença de Deus, para que como sacerdote eu viva na casa de Deus, pelos méritos de Cristo, honrando o seu sangue, louvando e adorando a Deus. É assim que eu me aproprio desse sangue. É quando isso transforma a minha consciência, e pela fé, a minha consciência é iluminada, para que eu ande nessa luz, ande nessa pureza, eu viva essa santidade, viva essa comunhão, goze desse deleite que é o gozo da presença de Deus. Quantas vezes pensamos apenas nos nossos esforços, seja em planejamento do dia, seja em coisas que nós fazemos, muitas vezes sempre estamos concentrados naquilo que temos para fazer, naquilo que temos que fazer aqui, ali e acolá. Devemos viver a vida
nesse tempo tão passageiro que nós estamos vivendo aqui, viver pela fé, viver na consciência de que nós estamos debaixo do sangue de Cristo, e por estarmos debaixo do sangue de Cristo, nós temos um privilégio de adentrar a presença de Deus. E pelo sangue de Cristo estar em nós e agindo em nós, temos que viver na consciência de que esse sangue age a partir de nós, porque como sacerdotes na casa de Deus, nós somos mediadores daqueles que estão longe da casa. E nós seremos testemunhas desse sangue que é poderoso em nós, que é eficaz em nós, e que agora outros podem conhecer, para que tenham acesso somente pelos méritos de Cristo, que efetivamente, de forma consciente, age em nós, pode trazer esperança a essas pessoas, para que elas acessam a Deus, para que elas sejam não mais escravos do império das trevas, e para que elas também desfrutem desse resgate amoroso que há no precioso sangue de Cristo. É aí que nós valorizamos, é quando nós caminhamos nesse lugar. E aí, ao invés de ficarmos concentrados naquilo que são as nossas coisas, devemos viver a vida pela fé, nos colocarmos sempre sobre o sangue do Senhor. Você tem que repetir pelo menos alguma oração, algum lembrete, algum texto, você tem que trazer à memória todos os dias o sangue do Senhor, a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor. Não que isso funcione de maneira mágica, com expressões bíblicas positivistas, como o sangue de Jesus tem poder, o Senhor me cobre com teu sangue, e às vezes isso pode parecer algo apenas de boca. Mas, por haver uma dependência real do sangue de Cristo, do seu sacrifício, do usufruir de toda a graça que esse sangue nos oferece, sim, a gente pode viver pela fé, sim, a gente pode viver dependente desse sangue, a gente pode gozar dos méritos desse sangue, a gente pode viver nessa dependência real. Como, por exemplo, o texto que nós acabamos de ler em Hebreus 10, verso 19. Lembrando do que ele falou em Hebreus 9, 14, que esse sangue purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. E em Hebreus 10, 19, tenham, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Ele não nos deixou a par de nós mesmos. Ele nos consagrou, nos separou pelo véu, nos trouxe para a sua presença, isso é, pela sua carne, que foi partida, pelo seu sacrifício, pelos méritos do seu sangue. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, tenhamos essa confiança. E ele continua no verso 22. Então, isso é valorizar o sangue de Cristo, isso é ser consciente dos méritos do sangue de Cristo. 22. Então aproximemo-nos com sincero coração, com verdade interior, sincero coração, sem cera, sem fingimento. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena convicção e certeza de fé. Fé na palavra, fé de que o acesso foi liberado, fé de que estamos debaixo do sangue de Cristo, de que o Espírito Santo habita em nós, de que o Pai nos recebe como filhos por meio de Cristo. Fé de que na palavra, nele, na comunhão com Ele, nós somos santificados. Fé de que nele há alegria, há paz, há gozo. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, para que, tendo o coração, o interior purificado de má consciência ou de consciências de obras mortas, de má consciência, e lavado o corpo com água pura. Louvado seja o Senhor pelo seu sangue. Obras mortas aqui são quaisquer ações que fazemos que não têm nenhum valor espiritual, nenhum valor em Cristo e para Cristo.
tudo obra morta. Mas quando a nossa mente ela é purificada, santificada pela compreensão de forma consciente do precioso sangue de Jesus, então nós teremos uma fé inabalável, iremos servir com veemência o nosso Deus vivo. Nossa vida terá um sentido claro de servi-lo e adorá-lo. Precisamos nos colocar sobre o sangue do Senhor. É por meio do seu sangue que somos santificados. É através dos meios que Ele nos deu, onde, por meio da oração, podemos adentrar o Santo dos Santos, confiando nos méritos de Cristo, em nome de Jesus Cristo. É através do meio da comunhão com a palavra, da comunhão com a mesa do Senhor, da comunhão com os irmãos, da adoração, da confissão de pecado sincera. É assim que o sangue de Cristo é em nós comunicado, transmitido. É assim que permitimos que teu sangue circule em nossas vidas pela fé, em nossa igreja pela fé, em nossas famílias pela fé. É quando nos apropriamos a esses meios da graça do Senhor. Queridos irmãos, não basta acreditar no valor que há nos méritos do sangue de Cristo. Temos que ter ousadia para que de forma consciente possamos adentrar com intrepidez a esse santo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, pelo seu sacrifício e pelo seu sangue. Se nossa vida estiver submissa a esse sangue, ao sangue de Cristo, não haverá nenhuma força do inferno que possa permanecer ativa sobre nossa vida, nenhuma ação demoníaca, nenhuma. Na força do sangue de Cristo, não temos o porquê estarmos amarrados a nenhum tipo de pecado, a nenhum pecado. Na força do sangue de Cristo, o Senhor vai santificando dia após dia as nossas almas e nos enchendo com o calor do seu amor, com o calor da sua graça, e onde habitou o pecado, superabundou a graça. Essa graça era suficiente para nos transformar e nos purificar de toda injustiça, de toda maldade. Essa graça que nos dá acesso à presença de Deus, santificadora, é capaz de purificar a nossa consciência, para que não mais sirvamos a Deus, ou supondo servir a Deus com obras mortas, mas servindo a Ele com temor, santidade e justiça. Como seria bom se nós pudéssemos desfrutar e honrar plenamente o precioso sangue de Cristo. Esse é o sentido de nossas vidas. Esse é o sentido. O texto de Apocalipse termina dizendo que bem-aventurados é aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Mesmo lá, só estaremos pelos méritos de Cristo, porque o sangue, ele circula sobre nossas vidas, e aí está a nossa bem-aventurança. A nossa bem-aventurança. Como precisamos valorizar e desfrutar, honrar o precioso sangue de Cristo. Com certeza a nossa vida iria ser transbordante de amor, de gratidão, de alegria, de misericórdia, de reconciliação, de adoração verdadeira, de testemunho àqueles que desconhecem a profundidade do amor de Deus e estão em trevas por conta disso. Como precisamos valorizar o sangue de Cristo. Antes do nosso Senhor Jesus morrer, quando ele foi julgado por Herodes, o povo de Israel gritava com um sentido errado, mas eles gritavam assim: que teu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Nós podemos dizer isso com o sentido correto. Que o sangue de Cristo, precioso, caia sobre nós. Esse sangue misericordioso,
sangue de redenção, de justificação, santificação e consagração, o sangue puro da expiação, que esse sangue caia sobre nós, não para juízo, porque desonramos esse sangue, não, porque haverá grande expectação horrível de juízo a quem desprezar o sangue. Hebreus 10 fala sobre isso, a partir do verso 26 até o verso 29. Depois os irmãos leem. Mas que caia sobre nós não para juízo, mas para misericórdia, para testemunho, para a pureza da nossa consciência, a fim de, lavado, nós possamos estar com a consciência pura diante de Deus, para poder adorar, para poder servi-lo em amor. Porque essa ideia de servir ao Deus vivo é a mesma palavra para adorar ao Deus vivo. Esse é o sentido de nossas vidas. Adorar e servir ao nosso Deus em temor, em amor. E o próprio Deus abriu esse acesso pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Aproveitemos isso, meus irmãos, com ousadia, com intrepidez. Entremos nessa vida da graça, pela fé, pelos meios que nos une a esse sangue, pela oração, pela palavra, pela partilha do pão, pela comunhão que nós iremos ter, aonde a nossa consciência é chamada à conversão, à santidade, a responder à palavra do Senhor, que nos faz esse apelo a viver de maneira consciente, de maneira pura, de maneira a honrar o sangue precioso de Cristo Jesus. Responda à medida que nós iremos meditar e também compartilhar o pão e o cálice. Responda ao Senhor com oração, com súplica, com submissão à vontade dEle. Responda a Ele: Senhor, me perdoa se eu não tenho valorizado o privilégio que o Senhor me deu de acessar a Tua presença e de estar sobre o Teu sangue precioso. Me perdoe se eu não estou andando de maneira digna do meu chamado, de acordo com o precioso sangue de Cristo. Senhor, quero encher o meu coração de gratidão para Te honrar e glorificar e jamais esquecer o sangue de Cristo Jesus. Senhor, eu quero viver como uma testemunha viva do sangue de Cristo Jesus. Como quem aproveita esse sangue e anda na Tua presença, e como sacerdote conduz outros à Tua presença. Faça isso hoje, essa noite, diante do Senhor, diante da reflexão que nós iremos ter também na mesa do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Amém. Deus seja louvado e que essa palavra sirva para transformar nossa consciência diante de Deus, diante da Sua palavra. Amém. Nós ainda teremos um momento de oração, um momento de breve reflexão, agora diante da mesa do Senhor. A mesa do Senhor é para aqueles que estão no Senhor. Aqueles que